Boa noite. Tommi Mäkinen ganhou o TAP Rally de Portugal. O finlandês, campeão do mundo, foi a grande figura da prova, do princípio ao fim. No primeiro dia, por causa de Mäkinen, anulou-se a classificativa de abertura. 3 dias depois, o finlandês voltou à Figueira para abrir o champanhe. Para Tommi Mäkinen, terminou da melhor forma a presente edição do TAP Rally de Portugal. Mas se o final foi bom, o mesmo não se pode dizer do início. Mäkinen recorda da seguinte forma o triste incidente com a balança. No início do troço havia uma zona de pesagem. Mäkinen pesou o carro e ao tirá-lo de cima da balança ouviu um barulho, alguma coisa estava enrolada num dos eixos e partiu, ao sair, partiu um dos tubos dos travões e a partir daí ficou completamente sem sistema de travagem. Mäkinen continua ainda a dizer que antes de começarem a classificativa disseram-lhe para ir calmamente que a prova iria ser anulada. Segunda-feira de manhã, agora sim era a sério. Adversários temíveis como Carlos Sainz e Colin McRae, que no entanto viriam a ficar cedo pelo caminho. E sem o escocês nem o espanhol, Mäkinen bastante mais descontraído no final do dia, a verificar pressões de pneus e a queixar-se de que as classificativas de Favre estavam bastante escorregadias. Mäkinen ainda a queixar-se da escolha de pneus e a dizer que haveria sítios em que possivelmente teria que levantar o pé, mas o finlandês estava já bastante mais descontraído, pois um sério adversário, ou seja, Armin Schwarz, estava nesta altura com sérios problemas na transmissão do score. E assim estamos chegados ao segundo dia de prova, à altura do grande duelo entre Tommi Mäkinen e Kenneth Eriksson, com a liderança a ser várias vezes trocada. Eriksson cada vez mais a acusar a pressão a que estava a ser sujeito. Eriksson muito nervoso e Tommi Mäkinen cada vez mais a ser um piloto descontraído, a caminhar para a altura em que viria a ficar na liderança. Mäkinen aqui a dizer que não viu ninguém durante o troço. E com efeito, Kenneth Eriksson tinha mesmo ficado pelo caminho com uma avaria mecânica. A partir de agora havia que levar o barco até à Figueira da Foz. Tommi Mäkinen na frente, com Seppo Ariano ao seu lado, a controlar inteiramente a prova. E era assim que estávamos chegados à primeira vitória não Subaru este ano. Mäkinen a dizer que foi uma vitória muito importante para toda a equipa e também para ele. Igualmente, Phil Short, o patrão da equipa, estava satisfeito. Confessava ter tido bastante má sorte nos primeiros 3 rallies do ano. Diz que sabiam que o carro era competitivo, que o carro podia ganhar rallies e assim provaram-no. Fernando, Mäkinen confirmou o favoritismo que lhe era atribuído à partida. Foi realmente o melhor piloto ao longo do Rally Portugal. Ao longo destas 3 etapas da prova, conseguiu uma vantagem muito grande sobre todos os restantes. Foi o mais rápido e o que teve menos problemas. Foi aquele que soube melhor defender a mecânica do carro. Foi também, aparentemente, aquele que tinha o carro melhor preparado de todos quando estiveram nesta edição do Rally Portugal. E realmente o Mäkinen sai daqui com uma vitória mais do que justa, uma vitória que é muito importante em termos de campeonato, quer de pilotos, quer de marcas. E esta vitória é uma viragem no Campeonato do Mundo depois da vitória da Subaru nos 3 primeiros rallies. Mas neste momento há uma questão que é muito importante quanto a mim, em termos de Mitsubishi, a marca e do próprio Tommi Mäkinen. A marca vai atravessar, digamos, o período mais difícil, com 2 provas consecutivas em asfalto, seja o Rally da Catalunha e a Volta à Córcega. Claramente o piso que a equipa da Mitsubishi pior domina e também para o qual está pior servida em termos de pilotos. Portanto, eu penso que poderemos assistir, talvez agora no próximo Mundial, na próxima fase do Mundial, um certo lançamento da própria Ford, porque dispõe de 2 excelentes pilotos de asfalto, que é o caso do Carlos Sainz e do Armin Schwarz, e o Escort sempre provou muito bem neste estilo de pisos. Quanto à Subaru, terá que rapidamente repensar. Eu penso que a equipa já detectou o problema que levou à desistência de qualquer dos carros, que tem a ver com a correia de distribuição dos motores, e penso que vai resolver essa situação e terá que, sobretudo, recuperar este 0 pontos com que saiu de Portugal. Rui Madeira foi uma das figuras da última etapa. O piloto português passou o dia ao ataque, mas na frente Mäkinen controlou o andamento. O piloto da Mitsubishi ganhou 6 das 9 especiais.
A terceira e última etapa foi um percurso de passeio para Tommy McKinnon, que venceu pela primeira vez em Portugal. O piloto da Mitsubishi, mesmo poupando a mecânica do carro, foi por 6 vezes o mais rápido nas especiais da classificação, aumentando a sua vantagem para o segundo. Apesar do andamento cauteloso, McKinnon não evitou uma ligeira saída de estrada que não o fez perder tempo. Com os abandonos dos pilotos da Subaru, McKinnon não teve dificuldades em vencer o TAP Rally de Portugal, controlando a prova de Freddy Likes em Toyota. O piloto belga, satisfeito com o segundo lugar, não arriscou na terceira etapa, tendo como objetivo principal chegar à Figueira da Foz. Para Likes, o segundo lugar só foi possível devido aos abandonos dos pilotos mais rápidos, mas segundo o piloto belga, os rallies são mesmo assim. Armin Schwarz, em Foz, tal como Likes, não forçou o andamento na última etapa, aproveitando em alguns troços para apreciar as bonitas paisagens portuguesas. Sem hipótese de chegar ao segundo lugar, Schwarz preferiu pontuar, o que já sucedeu por 4 vezes este ano. Grégoire de Mervius, em Foscor WRC, foi o quarto classificado, muito distante de Schwarz e com larga vantagem sobre o monegasco Jean-Pierre Richelmy em Foscor do agrupamento A. O japonês Kamioka, que ontem destruiu a traseira do Subaru, conseguiu resolver os problemas no seu carro, concluindo o rally num tranquilo 6º lugar. Rui Madeira, em Subaru, esteve em plano de evidência na etapa de hoje ao vencer 3 especiais de classificação. Muito atrasado na geral, em consequência da saída de estrada na segunda etapa, Madeira conseguiu recuperar até ao 15º lugar. O problema foi, tivemos um furo agora no outro troço, na parte final, mas como temos o sistema ATS, tivemos sempre, que ia sem par. Sem problemas mecânicos, Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva deram espetáculo, mas sobretudo puderam efetuar mais alguns quilómetros com o Subaru, preparando da melhor forma a próxima prova do Mundial, onde irão estar presentes. E estes são os 6 que pontuam para o Campeonato do Mundo, os 6 primeiros do TAP Rally de Portugal edição 1997, primeiro McKinnon, 4 horas 53 minutos e 1 segundo. Depois o belga Freddy Likes, no Toyota, ficou a 4 minutos e 5. Armin Schwarz, o alemão da Ford, ficou a 6,33. Grégoire de Mervius, um belga, também é Ford, ficou a 12,28. Jean-Pierre Richelmy, monegasco, também com Ford, ficou a 17 minutos e 16 segundos. O sexto foi o japonês Masao Kamioka, no Subaru, a 17 minutos e 39. Adruzilo Lopes foi o melhor português no TAP Rally de Portugal. O piloto da Peugeot saiu esta manhã de Viseu a pensar sobretudo no campeonato nacional. Por isso, nem segurou lugares na geral, nem manteve o comando da Fórmula 2. No fim, a Peugeot lutou apenas por aquilo que realmente lhe interessava. Adruzilo Lopes partiu para a terceira etapa deste TAP Rally de Portugal numa posição privilegiada nas duas frentes em que se jogava o sucesso da sua participação. O piloto da Peugeot fora prudente quando necessário se tornar a selo e agressivo nos troços que entendeu mais apropriados para assegurar ambos os objetivos. O que se afigurava mais fácil era a manutenção do primeiro lugar entre os portugueses, sendo certo que Rui Madeira investiu muito nesta última etapa. O ataque do português da Subaru não poderia chegar para roubar a Adruzilo Lopes a melhor colocação neste domínio. E assim, mesmo com o Madeira vitorioso em 3 troços, Adruzilo poderia preocupar-se mais com a luta ao segundo com Alistair McRae. Nos troços da manhã, o piloto da Peugeot conseguiu colocar sistematicamente entre os 10 primeiros até chegarem os problemas. Alistair McRae, esse andava com o objetivo fixo de roubar o lugar do português. O trabalho da assistência permitiria a Adruzilo retomar a corrida, o que mais de qualquer outro momento se tornara a primeira prioridade. Começámos a sentir alguns problemas agora na parte final do rally. Mudámos um eixo traseiro em Arganelo, no parque de assistência de Arganelo, estava com um problema. Voltámos a fazer a ronda por Arganelo, o problema manteve-se no eixo novo. Pronto, a partir daí tomámos a opção de trazer o carro até a final, em detrimento de corrermos qualquer tipo de riscos e em tentar manter a posição de primeiros na Fórmula 2. E de facto, Adruzilo conseguiu chegar à Figueira da Foz, mas sem a liderança do grupo. Para McRae,
Não houve um segundo a perder, eliminou os 31 segundos de desvantagem para o português na classificação do agrupamento. O que é certo é que, por um lado, o bom andamento do piloto da SBG conseguiu imprimir, a juntar aos problemas evidentes da Druzilo em defender a posição, sem um carro nas melhores condições, foram decisivos para o desfecho. A Druzilo optou, Alistair McRae venceu. O piloto britânico fechou a sua participação no TAP no 9º lugar da geral, primeiro da Fórmula 2. A Druzilo teve para festejar a tão ambicionada chegada à Figueira. O primeiro português, a meta principal para as contas do Nacional de Rallys no invejável 10º lugar. E esta é a classificação dos portugueses. O melhor foi a Druzilo Lopes no Peugeot. O segundo melhor português foi o 15º da geral, Rui Madeira, no Subaru. Ficou a 12 minutos e 17 do piloto da Peugeot. Horácio Franco foi o 18º, terceiro melhor português, com o Ford. Ficou a 23 minutos e 10 de Druzilo Lopes. Na Fórmula 2, a vitória foi de Alistair McRae, o irmão mais novo de Colin McRae. Depois, o segundo melhor na Fórmula 2 foi a Druzilo Lopes. No terceiro lugar ficou o alemão Erwin Weber no Seat Ibiza Kit Kat. Fernando, o segundo lugar na Fórmula 2 foi uma derrota necessária para a Druzilo Lopes. Já tivemos a ocasião realmente de falar sobre esse aspecto. O Druzilo Lopes tinha que se contentar com essa posição. O ataque final de Alistair McRae foi bastante forte e, logicamente, encontrou um Druzilo Lopes não só em dificuldades com o seu carro, ele já teve a ocasião de referir na peça que vimos o problema que sucedeu por duas vezes com o eixo traseiro do Peugeot e, logicamente, isso incitou o piloto a uma determinada tranquilidade até a final. E, portanto, ele não se importou absolutamente nada de ver passar o Alistair McRae, porque o seu grande objetivo, voltamos a repetir, era evidentemente chegar ao fim com o melhor português, beneficiando também, para tanto, do problema com o Rui Madeira. Não sabemos como é que teria sido caso o Rui Madeira se mantivesse nessa situação, mas para já, como o Rui Madeira também não faz o Campeonato Nacional, o grande objetivo de Druzilo Lopes para esta edição do TAP Rally Portugal foi de alguma forma vingar, digamos assim, o seu atraso no Rally Sopete. Por aquilo que já mostrou, é um piloto também bem colocado para o Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional voltará a jogar-se em 1997, fundamentalmente entre três pilotos, entre o Fernando Pérez, o Druzilo Lopes e o José Carlos Macedo. E é evidente que, pelo que se tem visto, os Megane ainda não estão longe de ter uma fiabilidade e uma resistência que lhes permite encarar as provas com grande otimismo e, logicamente, em determinados estilos de provas, sobretudo nos rallies de asfalto, eu penso que o Druzilo Lopes, nas últimas provas, demonstrou alguma superioridade. Vamos ver se o Fernando Pérez, agora com o World Rally Car, se conseguirá retomar a vantagem que tinha de antes. O duelo do dia, esse foi vivido entre dois pilotos da mesma equipa. Gustavo Trelles e Manfred Stoll lutaram até ao fim pelo triunfo no agrupamento de produção. Os pilotos da Mitsubishi nunca levantaram o pé e no final Trelles foi o mais rápido por apenas 10 segundos. Trelles, o uruguaio dominador, venceu o agrupamento de produção, foi sétimo da geral a quase 18 minutos de McKinnon. Gustavo Trelles foi o as da recuperação, o duelo que enriqueceu o Rally de Portugal, duelo com Manfred Stoll, um digno derrotado. Amanhã começou com o Stoll na frente. O alemão trazia uma vantagem insignificante de apenas 7 segundos e reforçou-a nas primeiras provas do dia. Alvoco, Arganil e Lomba foram favoráveis a Manfred. Gustavo Trelles criou o suspense. Distraído ou adormecido, só acordou em Góis, mas a partir daí foi sempre a acelerar. Pedrógão foi grande para o piloto latino, passa para a frente em 3 segundos. Mais outra ninharia e Figueiró ia decidir tudo. À chegada confirmava-se a vitória, Trelles tinha aumentado a vantagem, ligeira, mas obviamente suficiente. Foi uma prova difícil, na primeira especial estávamos empatados e acabámos com uma diferença de apenas 10 segundos. Foi um rally muito difícil, o Manfred conhecia muito bem a prova e acho que teve uma atuação excelente. O piloto uruguaio lidera a taça do mundo de produção, agora com 15 pontos de vantagem sobre Stoll, seu companheiro de equipa. Os espectadores portugueses gostaram de os ver cá. A Mitsubishi está de parabéns.
3 carros da Mitsubishi nos 3 primeiros lugares na classificação final do agrupamento de produção. Primeiro, Gustavo Trelles. O segundo foi o austríaco Manfred Stoll, a 10 segundos. Em terceiro ficou o espanhol Luís Clement, a 7 minutos e 35 de Trelles. E até na produção a Mitsubishi ganhou e dominou de uma forma impressionante. É que se havia dúvidas em termos de Grupo A, em termos de Grupo N, penso que raras são, as escassas seriam as possibilidades dos adversários da equipa da Mitsubishi. E foi pena que o português Miguel Campos tivesse desistido tão cedo, porque ele não dispõe de um carro tão competitivo como o do Trelles e o do Stoll, uma vez que qualquer dia dispõe de um Evolução 3 e o Miguel Campos apenas dispõe do Evolução 2, mas estamos convencidos que, dado o conhecimento que o piloto português tem no nosso rally, poderia entrar também nesta luta. Foi realmente um agrupamento dominado, uma vez mais, pela Mitsubishi, um agrupamento que permitiu foi uma aquele luta... que deu mais emoção até ao fim. Uma luta até a final. Chegámos mesmo quase ao cúmulo de, na última classificativa, o carro do Grupo N bater quer os Grupo A, quer os WRC, a demonstrar que realmente só esses dois pilotos não é que andavam entre dois pilotos, final. numa luta fratricida, 2 pilotos exatamente da mesma equipa, com os mesmos mecânicos e todos a funcionarem. É um esquema que a Mitsubishi Rally Art alemã está perfeitamente habituada, porque neste ano só tem 2 pilotos, já teve 3 pilotos nessas mesmas circunstâncias, na altura em que o Rui Madeira foi campeão mundial do Grupo N. O Rui Madeira tinha na sua equipa 2 pilotos também que lhe faziam frente em quase todas as provas. E portanto é fácil porque não sendo uma equipa, digamos, oficial e havendo sempre pilotos mais ou menos privados, também é muito difícil controlar e dizer agora avanças tu, agora atrasas tu. Portanto, o próprio andamento dos pilotos é que determina o que é que vai acontecer na estrada, e aqui fundamentalmente foi a diferença de possibilidades de preparação para a prova portuguesa, enquanto que o Manfred Stoll pôde treinar os dias e as semanas que quis, portanto pôde percorrer várias vezes as classificativas. O Gustavo Trelles, como piloto prioritário, teve limitado a 3 passagens durante o horário normal de treinos das classificativas, e portanto isso complicou muito a tarefa do Uruguai. Ao final do rally chegaram 34 concorrentes, 1/3 daqueles que partiram. Um dos que chegou foi António Pinto dos Santos, o piloto da Renault 4, conseguiu trazer a máquina de regresso à Figueira da Foz. Uma estrela que brilhou no céu do rally, António Pinto dos Santos, e a 4L, a tal. Não é a primeira vez que o engenheiro da Câmara Municipal de Arganil comete a ousadia de fazer o Rally de Portugal num carro assim. Uma carrinha comprada pelo Presidente da Câmara em nome de uma boa causa. A ideia surgiu porque era preciso gastar algum dinheiro na ação de promoção da aldeia do Piódão, e esse dinheiro, eu estou a falar com a televisão, o impacto ou o retorno que dá a aplicação de 1000 contos em publicidade com a televisão não se compara com o retorno que dá uma participação destas. Um brilharete de uma dupla que não passa despercebida. Craques do volante durante 4 dias. Fecha para 10 e meio na bandeira. A bandeira é aquela que está lá espetada. Está bom de ver que histórias a uma dupla assim não faltam para contar. Um engarrafamento monstruoso na segunda circular, com tudo parado, e um polícia que estava à minha espera que diz de cima da moto dele: já cá tenho a 4L. Mais uma vez, a 4L portou-se à altura. António Pinto dos Santos acabou o rally. Bem pode rir-se de Sainz e McRae. A menina, no mínimo, merece um beijinho. Merece, pois. Com certeza que merece. Vê lá. Um beijinho daqueles, dos grandes. A história de uma Renault 4L que ficou no penúltimo lugar da classificação deste TAP Rally de Portugal. No Campeonato do Mundo, Tommy Mäkinen é o novo líder entre os pilotos. Após a 4ª prova, o finlandês é o 4º homem a comandar. Colin McRae perdeu essa primeira posição. 10 pontos somou Tommy Mäkinen em Portugal, tem agora 18. O segundo é Colin McRae da Subaru, somou 0, mantém 13. Carlos Sainz é o terceiro com 12, depois estão Armin Schwarz, Pierre Uliatti e Kenneth Eriksson.
Na classificação do Mundial de Construtores apenas pontuam 3 marcas. A Subaru mantém a liderança graças às 3 vitórias nas 3 primeiras provas, 33 pontos contra 26 da Mitsubishi. A Ford está no terceiro lugar com 23 pontos. Quantas feitas no TAP Rally de Portugal, fechamos esta operação RTP. 4 dias a par da competição, 4 dias a recordar. Uma boa noite para si.